Olá, estudante! Eu sou a professora Natália Bonfim e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios de direito tributário. O direito tributário tem 11 princípios. O primeiro que nós vamos estudar é o princípio da legalidade. Esse princípio veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir, majorar, reduzir ou extinguir tributos sem lei que o estabeleça. Então, veja, como regra geral, nós temos que a instituição, majoração, redução ou extinção de um tributo depende da edição de uma lei ordinária. Por exemplo, o IPTU, que é um imposto predial e territorial urbano, ele é um imposto municipal. A sua instituição pelo município depende da edição de uma lei ordinária municipal. O segundo princípio que nós vamos analisar é o princípio da anterioridade. Esse princípio estabelece um prazo mínimo entre a publicação da lei que cria ou majora o tributo e a data da sua efetiva exigência. O objetivo desse princípio é dar um fôlego ao contribuinte, para que ele possa se preparar para o pagamento do tributo que virá. E é justamente por isso que ele se aplica apenas aos casos de criação e aumento do tributo. Esse princípio apresenta duas vertentes. A primeira vertente é anual. Então, por essa vertente, os entes tributantes não podem cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei majoradora ou instituidora do tributo. Por exercício financeiro, entende-se o ano fiscal, que no Brasil é representado pelo ano civil e compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A outra vertente do princípio da anterioridade é a nonagesimal, que significa que esse tributo, majorado ou instituído, apenas poderá ser exigido depois de decorridos 90 dias da lei que instituiu ou majorou esse tributo. O terceiro princípio que nós temos que estudar é o princípio da isonomia. Esse princípio é muito simples. Ele veda o tratamento diferenciado aos contribuintes que se encontrem na mesma situação. Temos também o princípio da irretroatividade, que decorre do princípio da segurança jurídica e veda que as novas leis tributárias atinjam fatos anteriores à data da sua vigência. O quinto princípio que nós devemos estudar é o princípio da vedação do confisco. Esse princípio veda o exagero no valor do tributo a ser cobrado sob pena de inviabilizar a atividade econômica. Também devemos falar sobre o princípio da uniformidade geográfica. Esse princípio obriga a União a aplicar a mesma alíquota para os seus tributos em todo o território nacional, sem distinção entre estados, municípios e regiões. Então, por exemplo, se a União instituir um tributo no estado do Rio de Janeiro com uma alíquota de 5%, não poderá instituir o mesmo tributo no estado do Paraná com uma alíquota diferente. O sétimo princípio que nós vamos estudar é o princípio da não limitação. Esse princípio veda a utilização do tributo como um instrumento para limitar a circulação de pessoas e bens no território nacional. Como exceção a esse princípio, nós temos a cobrança do pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O oitavo princípio é o princípio da não cumulatividade. Por esse princípio, o tributo não é cumulativo. Ele deve ser compensado em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Então, vamos entender melhor esse princípio. O professor Maza nos dá um exemplo muito bacana sobre uma atacadista que compra uma caixa de chocolates. Então, a caixa de chocolates entra no estabelecimento atacadista pelo valor de R$10 com um recolhimento de R$1 de ICMS. Vamos pensar em uma alíquota hipotética de 10%. Então, esse valor de R$1 a título de ICMS gera um crédito em valor desse atacadista. Quando esse atacadista revende a mercadoria por R$15, o R$1,50 que seria devido de ICMS terá um desconto do crédito de R$1 na entrada, gerando um valor final de 50 centavos a ser pago. O nono princípio que nós vamos estudar é o princípio da seletividade. Esse princípio abrange o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Por esse princípio, a alíquota do ICMS ou do IPI deve variar de acordo com a essencialidade da mercadoria, do serviço ou do produto, ou seja, conforme
esse produto, essa mercadoria, esse serviço seja essencial, seja necessário na vida das pessoas. O 10º princípio é o princípio da não discriminação quanto à procedência ou destino. Esse princípio veda o tratamento diferenciado em razão da procedência ou destino de bens ou serviços. Por exemplo, é proibido estabelecer uma alíquota de IPVA diferenciada para veículos importados apenas porque eles vêm de outros países. E o último princípio que nós vamos estudar é o princípio do non-wallet, que significa o dinheiro não tem cheiro. Esse princípio é um desdobramento do princípio da isonomia tributária e significa que não importa a origem do dinheiro do contribuinte, tampouco se a atividade tributária é ilícita ou imoral. O tributo vai ser devido nessas situações. Então, como exemplo, nós temos os traficantes, os bicheiros, os mafiosos, todos eles devem imposto de renda. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Um abraço.